Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, espero realmente que sim. Agora que você já conhece as mentes por trás dos ataques, chegou a hora de entender assim, os instrumentos que essas mentes utilizam. Tá? De forma geral, as diferentes ferramentas mal intencionadas são agrupadas sob um único rótulo chamado malware, tá? Que é o termo em inglês que deriva da combinação das palavras malicious software, tá? Então, vírus, worms e cavalo de Troia são apenas alguns exemplos de dispositivos maliciosos que são criados com a finalidade de provocar danos ou roubar informações. E essa aula será dividida em duas partes, tá? Então, onde será apresentadas as principais ameaças que assombram os sistemas de segurança de informação, tá? Então, nessa primeira parte, pessoal, nós iremos trabalhar com os tipos de vírus. Então, o que é vírus e os tipos de vírus? Então, o vírus, pessoal, está entre os mais ilustres e antigas ferramentas usadas para causar danos às máquinas. Trata-se de um programa cuja execução é essencial para infectar o computador. Ao contrário, pessoal, dos worms, todos os vírus necessitam encontrar um hospedeiro, tá? Então, por causar qualquer tipo de estrago ou furto de dados, é necessário ter um hospedeiro. Percebendo o avanço, pessoal, surpreendente do vírus, a indústria da computação não perdeu a oportunidade de lançar no mercado softwares para combater as ameaças nessa queda de braço, pessoal. Os crackers não deixam barato, eles rapidamente modificam o vírus, tornando-os mais eficientes e imprevisíveis, tá? Sempre assim nessa evolução. Dentre as novidades, cabe destacar 3 características que revolucionam as pragas virtuais. Nós vamos analisar essas 3 características. A primeira delas é chamada polimorfismo. Ela é inspirada na capacidade da mutação dos vírus biológicos. O polimorfismo dá maior imprevisibilidade ao malware, tá? Então, assim como é difícil criar vacinas para prevenir gripes, essa nova característica dos vírus virtuais complica a ação dos antivírus. Então, durante a sua replicação do vírus, o vírus polimorfóbico, ele consegue alterar o código de suas cópias, passando despercebidos pelos dispositivos de segurança. Então, essa é a característica de polimorfismo. A outra característica é chamada encriptação. Essa novidade dos vírus lança mão de um mecanismo de segurança conhecido como encriptação. Pessoal, nós já vimos em aulas anteriores que muitos sistemas utilizam a criptografia para encapsular seus dados, evitando que intrusos tenham acesso aos dados que trafegam pela rede. Aqui não é diferente, tá? Então o código do vírus é encriptado, dificultando a sua detecção, tá? Então eles utilizam a encriptação. Outra técnica é chamada invisibilidade, tá? Então o surgimento dessa técnica representou um grande avanço para a ação dos crackers. Por meio delas, o vírus consegue ficar invisíveis de tempos em tempos. E quando remove seu código da memória, impedindo que um antivírus o encontre, então, apesar da variedade dos vírus contemporâneos, é possível dividi-los em 4 categorias. Então, basicamente, são 4 categorias principais, tá? Nós vamos analisar essas 4 categorias. O primeiro deles é o vírus de boot. Então, o vírus de boot infectam a inicialização do sistema operacional. Essa é a razão porque eles também são conhecidos como vírus de inicialização. Tá? Você talvez lembre-se do primeiro vírus para o PC que nós comentamos nas últimas aulas, chamado Brian, tá? Que era um vírus de boot. Então, toda vez que você liga o computador, ele precisa ler a parte do disco rígido, que contém instruções sobre como iniciar. Então, como os vírus estão alojados justamente nessa parte do disco, então o vírus ele é ativado durante o boot, tá? Por isso que é o vírus do boot. Então, vírus de programa, tá? É outro tipo de vírus de programa. Como o próprio nome indica, pessoal, os vírus de programa contaminam arquivos de programa. Por isso é preciso ter muito cuidado ao abrir arquivos com extensões .com, .exe, .bat, tá? .dll, entre outras. Se o usuário roda o arquivo infectado, o vírus é ativado, contaminando outros arquivos executáveis da máquina, tá? Então, o seu potencial é muito destrutivo, pois ele realmente sobrescreve o código original dos arquivos afetados, dificultando a reparação dos danos. Pessoal, não é à toa que se deve ter muita cautela ao abrir arquivos obtidos por meio da internet, ou mesmo através da rede local.
Os vírus de macro são pequenos programas que escondem por trás da linguagem de macro de um documento do Microsoft Office, tá? Então, em outras palavras, eles utilizam a mesma linguagem da programação interna de um programa do Office. Então, lançando a mão de uma ferramenta criada para facilitar a interação do usuário com o programa, tá? Por isso o seu disfarce é assim o melhor do que dos vírus de programa, porque ele é muito disfarçado. Afinal, muitos usuários já suspeitam do arquivos.exe, né, checando sua procedência antes de rodá-lo. Porém, como a maioria das pessoas cria, envia e recebe arquivos de Word, de Excel, de PowerPoint e de Access também, poucos desconfiam dos documentos compatíveis com o formato do Office. Como era de se imaginar, os vírus de macro não atacam programas, mas sim documentos de aplicativo hospedeiro. Logo, eles infectam os arquivos do programa do pacote Office escolhido, tá? Então é muito perigoso. Então, após o contágio, toda vez que um arquivo é criado ou aberto, ele é contaminado pelo vírus, tá? Esse é o tipo de vírus. Outro tipo importante, que é chamado vírus de script, também conhecido como vírus de e-mail. Esse malware é muito perigoso. Sua transmissão ocorre não apenas por meio de mensagens eletrônicas mal intencionadas, mas também quando ficamos passeando nos sites inseguros. Para que você conheça melhor essa ameaça, pessoal, é essencial que entenda o que é script. O que é script? Embora os leigos ignorem esse conceito, qualquer internauta lida com scripts o tempo todo. Aliás, não há nada de mal em utilizar isso, tá? Muitos pelo contrário, o script facilita a vida dos usuários automatizando a execução de comandos, ajuda bastante. Em outras palavras, os scripts são ações executadas sem a sua permissão, tá? Sem a permissão do usuário. Faça um experimento, por exemplo, com o browser, com o navegador. Faça um experimento lá com o Internet Explorer. Clique em ferramentas, depois vai em opções da internet. Então personalize seu nível de segurança para que você seja avisado antes por exemplo, de um script seja executado. Faça esse teste. Você acabou de desautomatizar um processo que ocorria sem seu consentimento, tá? Então, ao navegar na web com a nova configuração, você vai perceber que o seu browser, ele pedirá assim, a sua autorização o tempo todo. Agora você pode imaginar a quantidade de decisões que eram tomadas, tá? Sem o seu consentimento. Olha só. Por outro lado, os scripts nos fazem um favor, agilizando o uso da internet, tá? Porém, seria imprudente, pessoal, ignorar que ao deixá-los executar comandos assim livremente, tá? Estamos mais expostos às ações dos malwares. Por serem assim rodados instantaneamente, a maioria das máquinas, pessoal, os scripts transformaram-se assim uns verdadeiros trunfos, tá? Nas mãos dos crackers, porque assim facilita a vida deles. Eles passaram a tirar vantagem de servidores inseguros, instalando scripts infectados neles. Como grande parte dos usuários não está corretamente protegida contra a ação dos vírus de script, a nova ameaça ganhou terreno rapidamente, tá? Assim, pessoal, os vírus de script podem ser divididos em dois grupos principais. Os chamados Visual Basic Scripts, que é o VBS, e os JavaScripts, tá? Entre os VBS, destaca-se o vírus que envia e-mails em larga quantidade, muito assim, em grandes quantidades, sem autorização do usuário, como o chamado VBS Love Letter. Nós até comentamos sobre esse vírus. Além disso, eles também podem ser usados para o despejo automático de outros malwares em sua máquina. Tudo sem que você sequer seja notificado, pessoal. Olha só que interessante, tá? Pessoal, e aí, tudo bem? Compreenderam o que é vírus e seus tipos? Espero realmente que sim. E qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos e até a próxima.